numerador e denominadores números inteiros, né? Então tu tem 3 sétimos, isso aqui dá um número com infinitas casas decimais, 3 sétimos, e menos 21 oitavos, aqui não tem infinitas casas decimais, isso aqui é o que tu chama de dízima periódica, 3 sobre 7, mas entretanto, o que tu faz aqui, esse resultado aqui, ó, aqui tu tem uma dízima periódica e aqui tu tem um decimal exato que tu fala. Entretanto, a multiplicação desses dois números aqui, ó, dá um decimal exato. Dá um número que é decimal exato. Deixa eu ver se dá mesmo. Sim, dá, porque tu vai conseguir simplificar 21 com 7 aqui, ó. Vai ficar 3 em cima. 3 vezes 3, 9. Menos 9 dividido por 8. E no denominador tu só tem fator primo 2, né? Daí então, se tu tiver só fator primo 2 ou 5, o número, tu consegue escrever o número como um decimal exato, tá? Se no denominador só tiver fatores 2 ou 5, pode ter os dois, né? Tanto 2 quanto 5. Mas fora disso, da fração irredutível, vai dar uma dízima periódica. Qualquer denominador na fração irredutível que não for 2 ou 5 dá dízimas periódicas, tá? Então para resolver essa multiplicação aqui, tu multiplica primeiro os numeradores entre si e os denominadores entre si também. Mas eu te digo, além disso, na multiplicação tu sempre pode fazer isso aqui, ó. Bom, na multiplicação, tu sempre pode fazer isso. Eu faço sempre análise de sinal, tá? É um número positivo aqui, um número negativo aqui, ó. Esse número negativo com positivo é negativo. Então, esse número aqui é negativo e aqui é positivo. Então, é uma multiplicação de dois números com sinais diferentes, tá? Então, dá negativo, com certeza. Antes de multiplicar, vale muito a pena a simplificação. Isso a gente já fazia ano passado, né? Isso a gente já fazia ano passado. Então, verifica assim, ó, 3 tem divisor comum com 7? Na multiplicação tu pode fazer isso. Não, 3 não tem divisor comum com 7. Com 8, 3 com 8? Não tem. 21 tem divisor comum com 8? Não. Os fatores de 21 é 3 e 7 e os fatores primos de 8 são 2. É o único fator primo do 8 é 2, né? E 21 com 7 tem divisor comum? Sim, o próprio 7. Então, antes de multiplicar, eu aconselho a simplificar. Divide por 7, dá para tirar o fator 7 do 21, dá para tirar o fator 7 do 7. Certo? Então o 3 ficou como 3, dá para escrever numa única fração, tá? Ó. Deixa eu escrever aqui, ó, igual, menos. Numa única fração, o 3 ficou com 3, vezes. Tirar o fator 7 do 21, lembra que retirar o fator 7 é dividir. Tá? Nós temos 2 períodos, mudou o horário agora, tá, Felipe? Nós temos 2 períodos agora. Termina meio-dia e 30. Tirar o fator 7 do 21 é dividir 21 por 7, porque o 21 é 3 vezes 7. Tirar o fator 7 é ficar 3, só o fator 3. Tá? Então 21 dividido por 7 é 3. Lembra que eu já fiz análise de sinal. Tá? Tirar o fator 7 do 7 não fica nenhum fator de 7. E isso que é importante, ó, nenhum fator de 7 é o número 1. Tá? Isso é o que a gente chama de nenhum fator de 7. Por que nenhum fator de 7 é o número 1? E daí às vezes a gente pensa assim, ó, tirar o fator 7 do 7 fica 0. Fica 0 fatores de 7. Só que 0 fatores de 7 é o número 1. Não pode esquecer isso. 0 fatores de 7 é o número 1. E ó, observa, lembra que eu falei para vocês que tirar fator é dividir? Ó, quanto é que é 7 dividido por 7? É 1. 1 é nenhum fator de 7. Tá?
O número 1 é a mesma coisa que nenhum fator de 7. Sim, se tu vai retirar o fator 7 do número 7, fica nenhum fator de 7. Tá? E nenhum fator de 7 não é o número 0, é o 1. Nenhum fator de 7 é o número 1. Tá? Tirou o fator 7 do número 7, ficou 1. Aqui não tem nada para retirar, fica 8. Então o resultado final, menos 3 vezes 3, 9, e 1 vezes 8, 8. Por que eu digo isso? Por que é melhor simplificar? Por que é melhor simplificar? Porque às vezes as tuas multiplicações, numerador com numerador, denominador com denominador, vai dar números muito grandes, certo? E se tu fatora os números, tu consegue chegar no resultado de uma maneira mais simples, mais rápida. Por isso, simplifica. Indico sempre, certo? O que mais que eu posso te falar em relação à simplificação? Muitas vezes o professor está falando assim, mas como tu está levando tanto tempo para resolver um exercício como esse? E o simples fato é que tu não simplificou. De repente, um exercício que tu poderia terminar ali, sei lá, em 10 segundos, tu termina em 1, 2 minutos. Tá bem? Acostuma simplificar e pode acreditar em mim que vale a pena, tá? E tu pode pensar assim, ó, mas professor, eu fiz e errei e faço e sempre erro. Eu prefiro multiplicar e depois dividir. Eu não sou contra tu fazer isso, tá? O que não é uma contrariedade. A questão é assim, ó, que errar na simplificação, tu acaba errando mesmo, mas tu precisa ter uma prática. É a mesma coisa assim, ó, quando o aluno não lembra direito a tabuada, não lembra como constrói, né? Não lembra da construção, como é que é a ideia, assim. Se tu não pratica, tu acaba esquecendo, ok? A ideia é bem parecida, porque a tabuada ela vai, depois que tu lembra ela toda e sabe como constrói, né? Tu passa de uma multiplicação para outra, ela te facilita bastante o teu desenvolvimento, a tua velocidade, né? Alguns alunos se pegam assim, né? Se pegam na questão de, não, para multiplicar eu vou ficar somando sempre. Tudo bem, pode até somar, daqui a pouco um exercício que tu poderia fazer em 2 minutos, tu está levando 30 minutos, tá bem? Então presta atenção, não desanima com um erro na simplificação e persiste, tá? Primeiro multiplicamos, tá? Daí ele fala ali, ó, como é que ele resolveu isso aqui? Ele resolveu sem a simplificação, não tem problema, ok? Só eu te peço que tu comece a pensar na simplificação. Então ele escreveu numa única fração o produto, produto dos numeradores, produto dos denominadores. Ele ficou com menos 63 em cima e 56 embaixo. Né? E depois, claro, ele simplificou aqui, o 63 por 9, por 7 e o 56 por 7 também. Né? Menos com mais na divisão, dá menos. 63 por 7 dá 9. 56 por 7 dá 8. Tirar o fator 7 do 63 é 9. Mas é bem melhor tirar o fator 7 do 21 do que do 63. É isso que eu estou falando. Tirar o fator 7 do 56 dá 8. Mas é bem mais fácil tirar o fator 7 do próprio 7. Tá bem? É isso que eu estou falando. Exemplo: multiplicação entre um número na forma decimal e o outro na forma fracionária. Tá? Então, beleza. Me acompanha aqui, menos 0,2 vezes 2 terços, né?
Isso aqui, ó, o denominador, os primos do denominador na forma irredutível aqui, ó, vai fazer esse número ser uma dízima periódica. Lembra que eu falei, ó, para vocês? E repito, ó, se a fração irredutível no denominador da fração irredutível tiver fatores que não são nem 2 nem 5, a fração vai ser uma dízima periódica. Claro, denominador 1 a gente não considera, né? Porque número com denominador 1 é um número inteiro, né? Um racional com denominador 1, na verdade, é um número inteiro. Ok? Pensa nisso que eu estou te falando. Um racional com denominador 1 é um número inteiro, certo? Uma divisão de dois números inteiros em que o denominador é 1, a gente está falando de irredutível, né? Fração irredutível, é um número inteiro. Então, claro, se na fração irredutível, no denominador, os fatores do denominador não for 2 ou 5, significa que o número todo é uma dízima periódica. Estou falando de fração irredutível, que não existe mais simplificação, que não existe fator comum entre numerador e denominador. Mas como é que a gente faz uma multiplicação como essa? Eu faço regra de sinal primeiro. Ou transforma esse número aqui, ó, numa fração e multiplica, como a gente fez no caso anterior, ou transforma esse número aqui, ó, num número decimal e multiplica os dois números decimais. Aí é que entra toda a problemática, certo? Lembra? De repente está pensando assim, tá, essa história de dízima periódica aí, o problema para transformar esse número aqui, ó, 2 sobre 3, isso aqui é uma dízima periódica, esse número tem infinitas casas decimais. Infinitas casas decimais. Para tu multiplicar esse número por este número aqui, ó, por este número que tem infinitas casas decimais, vamos lembrar da multiplicação de números decimais? Tu conta o total dos fatores. Esse aqui tem uma casa decimal e esse aqui vai ter infinitas casas decimais. Daí tu vai multiplicar e o resultado tu vai ter que ficar até o infinito para calcular os deslocamentos da vírgula. Tu está entendendo o que eu estou te falando? Então, tu tem algumas alternativas. Uma alternativa para trabalhar com números que são dízimas periódicas, tá? Para fazer a multiplicação, ou tu quebra o número, faz uma aproximação, daí o resultado é uma aproximação, ou tu chora. Não chora. O computador vai fazer isso, tá? A calculadora vai fazer isso, ele vai fazer uma aproximação para calcular isso aqui. Então, neste caso aqui, ó, que eu já vi o denominador aqui, ó, que a fração está na forma irredutível, o denominador não tem os fatores 2 ou 5, certo? Tem um grupo, tem o fator, no denominador tem o primo 3 aqui, certo? Que eu já vi que esse número vai dar uma dízima periódica, o melhor para multiplicar esses dois seria transformar esse numa fração. Vamos ver o que o livro utiliza, tá? Vamos calcular fazer esse cálculo aí. Para isso, primeiro escreveremos na forma de fração o número que está na forma decimal, tá? E o livro só não justificou por que ele escolheu esse na forma decimal e por que ele não na forma, deixa eu ver. Para isso, primeiro escreveremos, ele botou ali escrevemos, né? Na forma de fração o número que está na forma decimal. Então, ele não justificou por que ele escolheu esse aqui. Tu pode escolher, tanto faz, ou esse na forma de fração, ou esse na forma de número decimal. Eu te digo que esse na forma decimal aqui vai dar uma dízima, então é preferível esse na forma de fração.
Tá? Depois, calculamos o produto dos módulos e, por fim, analisamos qual será o sinal do produto obtido. Então, ó, escrever em forma de fração 0,2 é bem simples, né? Ó, 0,2 em forma de fração, escrevo o número sem a vírgula, 2, vejo quantas casas decimais, vai ser a minha potência de 10 aqui com um zero, né? Então, 2 sobre 10 é o 0,2. Então, tu tem, agora, calculando só os módulos, né? Calculando só os módulos. Sabe que um deles é negativo, então tu tem 2 sobre 10 e 2 sobre 13. O que eu falei para vocês? Ó, antes de sair multiplicando, o que tu vai fazer? 2 dividido por 10... 2 simplifica com 10? Sim, ó, tem fator comum, dá para tirar o fator 2 de cada um deles. Ó. Tá? 2 dividido por 2 dá 1, 10 dividido por 2 dá 5. Tá? E aqui eu repeti, 2 terços. 1 não simplifica com ninguém, 2 simplifica com 5? Não. 2 simplifica com 3? Também não. Então tá bom. Tá? Então fica 1 vezes 2 e 5 vezes 3. Então, em cima 2 e embaixo 15. 2 sobre 15. Esse número aqui tem infinitas casas decimais. E isso eu vou te mostrar aqui, ó. Pega o denominador 15. Tá? Tá na forma, se a fração estiver na forma irredutível, pega o denominador 15. Tá? Começa com 3, 5, 5, 1. Tá? Para ser um decimal exato, para não ser uma dízima periódica, o que pode ter no denominador? Só fator 2 ou 5. Olha aqui, ó, tem o fator 3 aqui, ó, dízima periódica. Tá? Não é decimal exato. Para ser um decimal exato, só pode ter o fator 2 ou 5. Pode ter os dois fatores juntos. Ou só 2, ou só 5, ou combinações de 2 e 5. Não tem problema. Tá? Daí vai dar um número decimal exato. Se tiver fora dos fatores 2 ou 5, dízima periódica, com certeza. Dízima periódica. Então isso daí já é um indicativo, né, para vocês terem uma noção, né, das multiplicações. E lá no início, se tu retornar no vídeo aqui da aula depois, eu falei para vocês assim, aqui eu tenho uma dízima periódica vezes um número que é um decimal exato e o resultado vai dar um decimal exato. Eu fiz uma multiplicação ali e isso aconteceu porque os números, um deles não estava na forma irredutível, daí existia simplificação entre eles. Tá? Então é isso, 2 sobre 15. Porém, na multiplicação, menos 0,2 por 2 terços, os dois fatores têm sinais diferentes. O produto vai ser negativo. Então, menos 0,2 sobre 2, menos 0,2 vezes 2 terços, dá menos 2 sobre 15. Sinais negativos nessa situação. Tá? Página 28. Veja o quadro de sinais da multiplicação de dois números racionais. Quadro de sinais da multiplicação com dois números racionais. As características, então, deixa eu botar o quadro aqui em evidência. Tá? Só um pouquinho. Então, vamos lá, as características. Fatores com o mesmo sinal, tá? Fatores com o mesmo sinal, fatores, sinais da multiplicação com dois números racionais. Então, se tu tiver, são os casos aqui, fatores com o mesmo sinal, ou seja, um fator é positivo e o outro é positivo também, com o mesmo sinal. O resultado dá positivo.
outra situação de fatores com o mesmo sinal, que é o mesmo para a parte inteira, né? Negativo com negativo, também o resultado na multiplicação é positivo. Agora com sinais diferentes, né? Um é positivo, outro é negativo, negativo. O primeiro é negativo, o segundo é positivo, mesma coisa, né? A gente tem que lembrar, na verdade, esse quadro aqui mais confunde do que... A gente tem que lembrar, na verdade, aqui a gente tem que lembrar das propriedades da multiplicação, né? Então, a multiplicação ela é comutativa, tanto faz primeiro vezes segundo quanto segundo vezes primeiro. Então, isso descarta essa parte aqui. Só precisa falar fatores com o mesmo sinal é positivo. Pronto. Não interessa se é mais, menos, menos. Os dois vão ter fatores, vão ter o mesmo sinal, e também descarta essa parte aqui, ó. Se os fatores têm sinais diferentes, não importa quem é primeiro, se o primeiro é positivo, se o segundo é negativo ou se é ao contrário. Tá? Não importa isso aqui, ó. Tá? Se os fatores são sinais diferentes, dá negativo. Tá? Um dos fatores é igual a zero. Meu. Tá? Propriedade que tu já aprendeu, que o próprio livro já te mostrou. Qual é a propriedade que tu aprendeu? O zero é o absorvente da multiplicação. Tá? Qualquer número multiplicado por zero, o resultado dá zero. Então, por favor, né? Positivo vezes zero, negativo vezes zero. Qualquer número multiplicado por zero, até o próprio zero, dá igual a zero. Né? Daí tem cuidado com esse tipo de tabela aqui que as pessoas assim, ai, professor, eu não me lembro. Positivo com positivo, negativo. Por favor, né? Isso aqui não é decorar. Tá? É lembrar de propriedade. Não me deixa brabão. Daí tu chega e fala isso, né, Matheus? Ah, são muitos zeros, tá bugando minha cabeça. Tá? Para com essa bobagem, essas tabelas aí. Não dá pra ficar pensando assim, não, isso aqui, eu tenho que decorar isso aqui pra saber. Por favor. Tá? Por favor, para com essas palhas. Muito bem. Muito bem. Então vamos lá. Vou fazer alguns exercícios com vocês, porque daí segunda-feira eu quero tudo pronto. O zero é o principal. Virar amigo da... Ai. Ô, tabela... me passa uma cola aí, tabela. Vamos lá. Tem uma observação ali antes do exercício. Para a multiplicação com números racionais, valem as mesmas propriedades consideradas na multiplicação com inteiros. São elas. Olha ali, o que ele falou. Depois da tabela ali, tu está lendo. A associatividade, a comutatividade, a existência do elemento neutro e a propriedade distributiva. Vale também. Né? Todo mundo colando da tabela. A tabela fica no fundão da sala lá. Todo mundo. Ô, tabela, fala aí qual é. Por favor, né? A tabela faz uns esquemas assim que parece que tá te dizendo assim, olha, tu não consegue raciocinar, vem aqui que eu vou te dizer bem direitinho como é que funciona. Por favor, né? Deixa disso. Deixa disso. Calcule o resultado das multiplicações. Então tá. Eu vou fazer alguns com vocês. Eu vou fazer o item A e o item B, até para vocês terem liberdade de fazer de outras formas, tá? Vamos pegar aqui, o exercício 1, então. Vou fazer o item A e o item B, tá? Então, observa aqui, o que eu faço sempre? Análise de sinal. Número negativo, uma fração negativa, uma fração positiva, o resultado negativo. Sinais diferentes na multiplicação da negativa, certo? Agora eu vejo simplificações,
sempre um de cima com um de baixo. Na multiplicação eu posso sempre fazer assim. Eu posso tentar fazer assim, né? Os 8 e 9 não tem simplificação, não tem fator comum. 8 e 3 também não. 4 e 9 não. 4 e 3 também não. Não tem alternativa, é só multiplicar. Então fica 8 vezes 4 e 9 vezes 3. E o que te garante também aqui, ó? 8 vezes 4, 32. Oi? Não tinha que inverter? Não, não tem que inverter. Não tem que inverter. Tá? Por que teria que inverter? Não tem que inverter, não. Porque eu acho que eu me confundia, porque eu pensei que tinha que inverter, tipo assim, por 4 e aí pra baixo, dizer pra cima e meio tu ia multiplicar, eu podia simplificar. Tá. Eu sei do que tu tá falando. Eu sei do que tu está falando, mas não é aqui, tá bem? Não é nesse caso aqui. Onde é que tu tem que... E outra, a gente tem que saber por que se inverte, tá bem? A gente tem que saber o porquê que inverte uma fração. Na verdade, quando eu pego uma fração e divido por outra fração, eu inverto a segunda fração. Daí sim, mas é na divisão. E é muito importante a gente saber por que isso acontece, tá bem? Eu não vou abrir agora para a gente saber por que isso acontece, mas depois a gente... mas quando a gente chegar na divisão, eu vou comentar isso, vou fixar isso bem para vocês, tá bem? Então tá, ó, então ficou assim, ó. Por que simplificar vale também, ó? Por que é bom simplificar ao máximo? Porque se tu simplificou toda a tua fração, o teu resultado fica na forma irredutível. E o que eu quero que tu já comece pensando aqui, ó, na decomposição do 27, olha só os números que tu tem. Tu tem 3, 9, já deu problema, né? Ó, não é 2 ou 5, 3, 3, 3, 1. Olha só, o que tu pode dizer sobre esse número aqui, ó? Dízima periódica. Se tu não quer falar dízima periódica, o que é mais importante para nós agora, principalmente na multiplicação, que a gente tem que contar o número de casas decimais, principalmente na multiplicação, faz sentido para ti que esse número tem infinitas casas decimais. Tá? E daí para multiplicação fica difícil tu pegar dois números decimais, sendo que um deles, pelo menos um deles, tem infinitas casas decimais, porque tu multiplica como se fossem números inteiros, né? A multiplicação com decimais é multiplicação como se fossem inteiros, e daí depois tu faz um reajuste ali, né? Um deslocamento de vírgula para saber onde é que a vírgula está. Então isso aqui não dá um decimal exato. Tá bem? Olha aqui, ó. Eu vou aproveitar. Então aqui já está na forma irredutível e isso aqui, ó, tu sabe que é uma dízima periódica. Em outras palavras, não dá um decimal exato. Olha aqui, ó. Não dá um decimal exato, não dá um decimal exato. Porque se tu for decompor esses denominadores aqui, vai dar problema para ti. Sabe o que eu vou fazer? Olha só. Ali no item B, ó. Observa o item B comigo, ó. O item B são decimais exatos. Certo? Aqui é um decimal, claro que é um decimal exato. Claro que é um decimal exato. Só tem duas casas decimais, não tem infinitas casas decimais. Tem uma casa decimal só, não tem infinitas. É um decimal exato vezes um decimal exato. Bom, com certeza. Multiplicação de dois decimais exatos vai dar um decimal exato. Tá? Então eu vou me fazer de bobo, assim, ó. Vou pensar assim, ó. Sei lá o que são esses números. Eu vou transformar esses números em fração. Certo? E vou verificar tudo isso que o professor está me falando. Ó. Então, primeiro, regra de sinais. Sinais iguais na multiplicação dá positivo. Certo? Então, o resultado aqui é positivo, eu não vou precisar me preocupar aqui com o sinal, eu já não preciso botar sinal de menos, e eu vou escrever 225 sobre duas casas decimais 100.
Tá? Lembra que são dois números decimais, eu poderia multiplicar como se fossem inteiros, ok? Mas eu quero mostrar aqui através de fração para vocês. Vezes, tá? Vezes o quê? Escreva esse número 1,4 aqui, 14, uma casa decimal, 10, em forma de fração. Olha aqui, ó, vamos encontrar a fração irredutível, tá? Claro, olha só onde é que o professor vai, porque uma certa experiência, o professor já consegue fazer isso aqui que eu vou fazer agora. Ó. Eu sei que dá para dividir por 25 aqui. Eu sei que dá para dividir por 25 aqui também. Tá? 225 dá para dividir por 25, 100 dá para dividir por 25. Simplifiquei esses dois aqui. O 14 tem o fator 2 e o 10 também tem o fator 2. Eu vou tentar simplificar ao máximo. 225 dividido por 25 é 9. 250 menos 25 é 9. Então, em cima ali eu tenho o número 9 e embaixo eu tenho o número 4, né? 100 dividido por 25, 4 vezes 14 dividido por 2 dá 7, 10 dividido por 2 dá 5. Vamos ver ainda se tem mais simplificação. Os fatores primos de 9 é 3, os fatores primos de 4 é 2. Então, não tem simplificação. 3 e 5 não tem simplificação, 7 e 2, claro, né? 4, né? Os fatores primos do 4 é 2, 7 e 2 não tem simplificação. Então, o resultado final é 9 vezes 7, que é o número 63, ok? 9 vezes 7, 63, e 4 vezes 5, que é 20. Daí tu chega aí e me diz assim, ó, para um pouquinho, segura aí. Olha aqui, ó. Será que esse número 63 já está na forma irredutível, porque eu simplifiquei ao máximo. 63 sobre 20, será que é um decimal exato ou é uma dízima periódica? Lembra que eu te falei? 2 decimais exatos multiplicados dá um decimal exato. Isso aqui tem que dar um decimal exato, e se não der, tem problema. Tá? Se não der, isso aqui tem problema. Olha aqui ó, o que eu falei, ó. O que tem que ter na decomposição do 20? Só fatores 2 ou 5. Ou só 2, ou só 5, ou os dois. Tá? Vamos ver, ó. 2 tem 10. 2 tem 5. 5, 1. Olha os fatores aqui, ó. Do denominador, só 2 ou 5. Então, tipo, tá, eu tenho a minha conta ali tá 2, 5, 4. E aí, na primeira ali, eu, tá, fico ali, daí depois